Há muito tempo, antes que o mundo fosse moldado como o conhecemos hoje, antes que as fronteiras fossem traçadas e os homens erguessem cidades de pedra e ferro, existia um segredo guardado entre as páginas de livros esquecidos, fragmentos perdidos no deserto e sussurros transmitidos apenas aos que ousavam ouvir. Esse segredo é o que chamamos de O Livro dos Gigantes, uma obra que nasceu no mesmo tempo em que o livro de Enoque, mas que trilhou caminhos obscuros, quase sempre silenciados pelos guardiões da tradição. Fala-se que em suas páginas se escondem relatos tão antigos que remontam ao primeiro contato entre os filhos da terra e os seres que vieram do céu. Uma história que mistura rebeldia, dor, conhecimento proibido e um destino inevitável. Conta-se que os vigias, anjos enviados para zelar pelos homens, quebraram o juramento feito diante do Criador. Atraídos pela beleza das filhas dos homens, desceram e com elas se uniram, trazendo ao mundo descendentes que não eram apenas humanos, nem apenas celestiais. Eram gigantes, imensos em corpo e poder, mas também em arrogância. Chamavam-nos de Nefilins, e deles nasceram lendas que atravessaram séculos. Povos antigos os lembraram como titãs, refaíns ou heróis míticos. Mas no livro dos gigantes, essas criaturas não são lembradas como salvadores, e sim como portadores de destruição, seres que se perderam em sua própria grandeza e caíram vítimas de seus desejos. Esses gigantes cresceram em número e força, dominando a terra e consumindo tudo o que encontravam. A fome que os assolava era tão desmedida que devoravam rebanhos inteiros, devastavam plantações, e quando já nada havia, voltavam-se contra os próprios homens, seus irmãos mais frágeis. O mundo se encheu de violência, e os céus escureceram diante da corrupção. Era como se a criação tivesse sido ferida em sua essência, e os gritos de desespero subiam como fumaça diante do trono divino. Mas o livro dos gigantes não fala apenas de sua violência. Ele nos conduz também ao coração de seus medos. Pois até os gigantes, apesar da força descomunal, tremiam diante de presságios e sonhos que os anunciavam a ruína. Manuscritos encontrados em Qumran, nas cavernas do Mar Morto, revelam fragmentos desses sonhos perturbadores. Ogias, o gigante, e outros como ele viam visões nas quais pedras caíam do céu, árvores se arrancavam pela raiz e um dilúvio cobria toda a terra. Eles buscavam respostas, temerosos do que estava por vir. Alguns corriam até o patriarca Enoque, o escriba da justiça, para que intercedesse por eles. Enoque, porém, lhes revelava que não havia mais retorno, que sua destruição era inevitável, decretada pelos céus. O mais fascinante é perceber que nesses fragmentos, por trás da violência e da ruína, há algo profundamente humano. Os gigantes, ainda que híbridos, revelam medo, dúvida e até arrependimento. Pediam perdão, ansiavam por uma segunda chance, mas a sentença já estava selada. Não há como não sentir certa compaixão, como se fosse a história de seres que nunca escolheram nascer assim, carregando em si o fardo da transgressão de seus pais. São descritos em sonhos simbólicos, árvores que representam líderes, rios que fluem com sangue, muralhas que desmoronam. Tudo apontava para a mesma verdade. O fim se aproximava, e o dilúvio viria para varrer sua memória da face da terra. E então chegamos a um ponto de mistério ainda maior. Por que essa história foi suprimida? Por que o livro dos gigantes não encontrou espaço no cânone, enquanto outros textos sobreviveram? Talvez porque ele mostre um lado vulnerável dos seres que a tradição quis apenas retratar como monstros. Talvez porque toque em mistérios maiores, a ideia de que o céu e a terra, anjos e homens, jamais foram totalmente separados. A fusão dessas naturezas poderia sugerir que nossa história é mais cósmica do que nos permitiram acreditar. E talvez, só talvez, porque esse livro ainda carrega verdades que mudariam a maneira como vemos a nós mesmos. Os antigos manuscritos falam que alguns gigantes sobreviveram ao dilúvio, escondendo-se nos confins da terra. Não são poucos os que dizem que suas sombras ainda caminham entre nós, em lendas de povos esquecidos ou nos mitos das montanhas. Outros acreditam que sua presença foi mais espiritual que física, e que eles permanecem como forças, ecos de uma era perdida, influenciando homens poderosos ou sociedades secretas. A arqueologia nos dá pistas estranhas. Ossadas desproporcionais, pedras colossais erguidas em tempos em que a humanidade não deveria ser capaz de tal façanha,
ruínas que parecem ecoar a memória de mãos gigantescas que moldaram o mundo. E aqui, neste ponto, a história deixa de ser apenas memória e se transforma em reflexão. Pois se os gigantes existiram, o que eles representam dentro de nós? Talvez simbolizem a própria arrogância humana, que se engrandece além da medida e consome o mundo sem limites, até que a natureza e o divino clamam por justiça. Talvez sejam a lembrança de que todo poder desmedido traz consigo sua própria ruína. Ou, quem sabe, são testemunhos de que nunca estivemos sozinhos nesta terra, e que nossos ancestrais caminharam lado a lado com seres que a ciência ainda hesita em reconhecer. O livro dos gigantes nos convida a olhar para trás, não apenas como curiosos em busca de mitos, mas como herdeiros de uma história sagrada e perigosa. Ele é um espelho que nos mostra o que acontece quando a fronteira entre céu e terra é rompida. Uma advertência, um lamento e também um fascínio. Porque, no fundo, quem escuta essa narrativa sente que ela ressoa como algo familiar, como se fosse um eco de tempos que permanecem escondidos em nossa memória coletiva. E assim, ao fechar os olhos, quase conseguimos ver aquelas figuras imensas caminhando pela terra, temidas e ao mesmo tempo trágicas, criaturas que nasceram de um amor proibido e foram engolidas pelo peso de seu próprio destino. E talvez seja essa a verdadeira força desse livro perdido. Ele não apenas nos fala de gigantes, mas desperta os gigantes que dormem dentro de nós, nossos medos, nossos desejos, nossa busca por transcendência e a lembrança de que toda grandeza, sem equilíbrio, leva ao abismo.